Capítulo 26. Deveriam ser, em uma primeira observação rápida, 8. De longe pareciam homens, mas de perto pareciam espectros que nenhum homem acordado deveria ser capaz de enxergar. Eram altos, bem altos, e magros, com braços longos, cujas mãos passavam dos joelhos, mas com um detalhe em comum. Todos eles possuíam uma perna maior do que a outra. Logo, quando andavam, andavam mancando. A pele lembrava tronco de árvore com relva, e o rosto mais parecia o de uma estátua de pedra sem boca, nem expressão, nem pelos. Havia muita sujeira de terra seca e de folhas grudadas nos corpos, e se havia olhos, os orifícios visuais eram virados para trás. O mais bizarro de suas anatomias, porém, ainda não era nada disso. Todos eles possuíam fios que saíam de dentro dos antebraços, coluna vertebral, tornozelos ou nuca, como se fossem pequenos tubos por onde passava uma seiva. De longe, mais pareciam marionetes macabras, interconectadas por fios ao seu real manipulador, um ser andrógeno e seminu localizado em cima de uma árvore, de pele acinzentada e sentado em um galho forte como se o mundo lhe fosse indiferente. Todos os fios que saíam das criaturas acabavam se entrecruzando pelo caminho até chegar aos fios mestres, que se ligavam ao ser bizarro também por antebraços, coluna vertebral, tornozelos e nuca. O ser andrógeno ficava sentado em troncos de árvores, de costas para o casal machucado, e tocava um instrumento musical alongado que lembrava o som de uma flauta ou uma gaita. A melodia que ele produzia era fúnebre. Mantinha os olhos fechados, indiferente a tudo o que acontecia. Seus servos, porém, avançavam, mancando na direção de João Hensel e Almirena Gofredo. A mulher começou a berrar como se demônios de Aramis estivessem avançando na direção dela. Talvez estivessem. Os grotescos seres humanoides esticaram as mãos na direção deles, e João, horrorizado, pôde ver pequeninos espinhos se projetando das palmas. Ele retirou a espada média da bainha, se posicionou, esperou que se aproximassem o suficiente e tentou parecer o mais calmo possível. Você sabe por que matou o conde, não sabe? Hensel cortou a mão do primeiro. A criatura guinchou, e algo verde escuro saiu do punho cortado, e então ele cortou o segundo, e cortou o terceiro. Porque tive sorte, senhor. Um quarto lhe apertou o ombro, e ele sentiu aquilo como se dezenas de pernilongos resolvessem picar um único homem ao mesmo tempo. Ele escutou os gritos de Lady Almirena ao fundo, e eles lhe eram muito piores do que os seus, porque os gritos dela o lembravam quanto ele, que deveria ser um guardião, ainda era imaturo para exercer aquela função, e o quanto ainda estava distante de onde pretendia chegar. Você acha que teve algum mérito na batalha em si? Ele começou a se debater, ignorando que mãos lhe cortavam simplesmente com o raspar do toque. Na verdade, movimentar-se no meio daqueles seres bizarros era como tentar correr no meio de um soturno espinheiro. Ainda assim, sem ver direito o que estava fazendo, ele girou a espada mais uma, mais duas, mais três, mais 6 vezes. Acredita que suas habilidades em combate merecem algum elogio diante do feito? Ele cortou 2 ou 3 pernas de tamanho maior, e alguns dos bichos tombaram. Entretanto, um deles lhe socou o estômago, e o garoto se ajoelhou de dor. A espada caiu do chão. O sangue do nariz se misturou ao sangue que caía dos cortes de todos os pontos. Lady Almirena chorou de choque e terror. João Hensel chorou de raiva pela impotência. Ele queria se levantar. Uma parte de si implorava pelo feito, mas outra estava paralisada. Bruxaria. João Hensel odiava a bruxaria desde que ficou preso aos 9 anos diante de uma maldita bruxa canibal que torturou sua irmã diariamente, enquanto tentava engordá-lo para um sacrifício humano em um sombrio ritual de magia negra. Odiava a bruxaria desde que passara por uma experiência de quase morte e retornara apenas devido ao chamado de um nome. Ariane Narim. Ele queria canalizar todo o ódio que sentia daquilo, todo o desgosto com aquela manipulação de energias etéreas, mas o trauma ainda o atrapalhava. João queria focar aquela energia, mas sua natureza ainda era dispersa. Foi assim, dentre conflito e desespero, que um dos seres altos o pegou pela mandíbula,
cortando-lhe toda a parte inferior do queixo. João estava tão exausto, mas tão exausto, que não conseguia para nem ao menos se debater. Teria forças ainda, porém, para gritar, mas se recusou, e lágrimas de dor rolaram. Os gritos de Lady Almirena continuaram, e isso, ao menos, deu forças ao menino derrotado, novamente para segurar o braço da criatura e tentar chutá-lo. Sentiu o lodo entre os dedos, e tudo era tão escorregadio que era difícil manter pressão sobre um ponto. Outros seres se aproximaram e começaram a provocar cortes com as palmas de espinhos na altura das costas, dos braços e das pernas. João sentiu um deles agarrar um de seus tornozelos com as duas mãos e desejou morrer para fazer aquilo parar. No instinto, agarrou um dos fios que saíam do antebraço da criatura que o erguia e o separou na raiva. A criatura guinchou na medida em que um ser sem boca consegue gritar abafado, desesperada. E João sentiu outras duas criaturas lhe perfurarem as costelas, segurarem-no como se fosse um pedaço de carne e arremessarem-no violentamente na direção de árvores no meio da floresta. O corpo machucado e exausto ganhou velocidade até se chocar de maneira tão extremamente violenta contra um poderoso tronco de um carvalho e se escutou o som de uma coluna vertebral se partir. Ao fundo escutavam-se os gritos de Lady Almirena sendo levada por criaturas sombrias, comandadas pelo ser andrógeno que ainda tocava sua marcha fúnebre. João Hansel aos poucos sentia que seu mundo ia perdendo formas e som. As dores eram tantas e de intensidades tão variadas que ele mal as sentia. Em um primeiro momento, voltou a desejar a morte. Em um segundo, viu o cordão de Ariane, o cordão que precisa ser devolvido a Ariane, e desejou viver ainda que ao menos mais um pouco. Entretanto, mesmo se esse suplício lhe fosse dado, ele não poderia voltar até ela para cumprir aquele desejo, ao menos não sozinho. Afinal, era um fato. João Hansel jamais voltaria a andar.